Boa tarde, amada e amado do Senhor. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Lucas, capítulo 13, verso 18 ao 21. Tem por título assim: As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel. Venha ministrar, Pai, venha falar conosco. Espírito Santo de Deus, venha conduzir da forma que o Senhor quer, no nome do Senhor Jesus. Amém. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda, de que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei ao reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Amém? Vamos orar, né? Para que o Senhor venha conduzir, Espírito Santo de Deus, venha ministrar, Pai, da forma que o Senhor quer. Aqui, né, Jesus falando da parábola para ali todos, né, que estavam presentes, logo depois que ele já tinha curado uma mulher ali paralítica, né? E ele tinha sido indagado pelos principais da sinagoga ali, os príncipes, né? Por que ele estava fazendo milagre em dia de sábado? E ele chamou aquele povo de hipócrita, porque eles cuidavam mais, né? Ele perguntou: por um acaso se um jumento seu cair na lama, num buraco, né? Não nessas palavras, mas dizia ali, ó: hipócrita, no sábado não despede da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento e não leva a beber e a comer? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta mulher de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha preso, né? Então aqui o Senhor estava dizendo que no dia de sábado eles também deixavam ali os animais deles irem pastar e tomar água. E por que o Senhor não poderia libertar aquela mulher? Então eu estava chamando eles de hipócrita porque na verdade eles não estavam preocupados, eles estavam preocupados com coisas, mas não com aquela mulher que era importante, era uma pessoa, era uma filha de Abraão e era um ser humano. E eles estavam dando mais importância para outras coisas, não que o animalzinho não precisasse, né, de tamanha importância, mas que a gente não pode menosprezar aquilo que o Senhor criou, o ser humano, aquele que é nosso irmão, né? Então, o Senhor estava logo em seguida ele dizendo, ele dizia: a que se assemelha ao reino de Deus e a que eu compararei, né? Ao que se assemelha e ao que o Senhor ia comparar o reino de Deus. Ele disse assim: é semelhante ao grão de mostarda. Por que o grão de mostarda? Porque o grão de mostarda, ele é pequenino, né? E quando você lança ele na terra, numa horta, ele é o menor grãozinho que tem ali. Mas quando ele cresce, ele desenvolve, e a gente não vê aos nossos olhos, é Deus que vai dando aquele crescimento para a árvore, né? Ele pode atingir 3 metros a 5 metros, e ele vai crescer, né? E ele vai ali dar ramos, ele vai dar fruto. E o que você estava dizendo, que o reino de Deus é semelhante a esse grão de mostarda. Ele pode parecer ser pequenino aos olhos dos homens, como aqueles príncipes da sinagoga. Eles olhavam para Jesus como um nada, como um ser desprezível, né? Olhando assim, até aquela mulher como uma não merecedora do amor de Deus. E então Jesus estava dizendo para aqueles homens: olha, o reino de Deus, ele é semelhante ao grão de mostarda. Ele pode parecer insignificante, né? Por meio da humildade, pode parecer que não seja nada, mas ele vai crescer e ele vai dar ramos, e ali vai vir os pássaros para fazer seus ninhos nele, né? A gente vê essa passagem também lá em Marcos, capítulo 4, verso 30 ao 33, ao 34, que diz assim: Jesus dizia ainda: com que coisa podemos comparar o reino de Deus? Que parábolas podemos usar? Jesus estava perguntando. Aí ele respondeu: o reino é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se maior que todas as plantas. Ela dá ramos grandes, de modo que os pássaros do céu podem fazer ninhos em sua sombra.
Jesus anuncia a palavra usando muitas outras parábolas, como essa, conforme eles podiam compreender. Para a multidão, Jesus só falava com parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo, né? Então aqui que o Senhor estava dizendo que o reino de Deus, ele poderia parecer ser pequenino, e muitas das vezes você pode pensar que aquilo que está na tua mão para você fazer para Deus, para Jesus, é pequenino, mas é assim que o Senhor diz, ele é que nem um grão de mostarda no reino de Deus, né? Pode parecer pequenino, mas ele vai crescer, ele vai dar fruto, ele vai vir e vai cumprir aquilo que é designado. Que aos olhos daqueles príncipes da sinagoga, Jesus não era nada, mas eles iam ter que ver Jesus crescer e resplandecer, né? E dar frutos e ali e abrigar muitos debaixo, né? Daquela sombra da árvore, ia fazer ninhos para pássaros, né? Ia servir de alimento para muitos. Alguns dizem que esses pássaros são os demônios, são Satanás, mas o que o Espírito Santo de Deus revelou no meu coração é que, na verdade, a árvore de Jesus vai crescer tanto, tanto, que ela vai ser abrigo para muitos e para todos, vai resplandecer, vai crescer. Aqui, na verdade, Jesus estava dizendo que esses príncipes da sinagoga eram hipócritas, né? Mas eles não conheciam o reino, eles estavam desprezando o reino de Deus, na verdade, aqui. Eles não estavam aceitando Jesus como um grãozinho de mostarda que ia crescer. Mas aqueles que olhavam para Jesus humilde, simples, o filho do carpinteiro, e ali o seguiam, porque ele tinha poucos seguidores, né? Comparado a aqueles líderes ali na sinagoga, que se achavam grandes, poderosos. Ele era pequenino, mas o Senhor estava dizendo, olha, é nas pequenas coisas que o reino de Deus habita. E ele vai se tornar grande e poderoso. Então, na verdade, esses homens, eles não estavam querendo o reino de Deus, porque eles não aceitaram Jesus, eles não reconheceram que Jesus era filho de Deus e era o próprio Deus vivo. Então, eles não iam fazer parte ali. Eles não iam usufruir da sombra da árvore, né? Eles não iam poder se aninhar ali. Imagina que o inimigo ia poder criar ninho, sendo que o Senhor estava comparando o reino dele como um grão de mostarda. Então, no reino de Deus não tem nada impuro, não vai ter nada ali que possa permanecer, porque aonde tem a luz, a treva foge. Aonde tem luz, as trevas não permanecem, né? Então, eu creio aqui que o Senhor está dizendo que o que é improvável, o que é pequenino, vai crescer, vai fortalecer, vai dar frutos, né? Não vai ter como esconder. Ele pode parecer o menor ali da horta, mas ele vai crescer, né? Então, lá em Ezequiel 17, 23, diz assim, 22. Assim diz o Senhor Jeová, também eu tomarei do topo do cedro e o plantarei, do principal dos seus renovos. Cortarei o mais tenro e plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel, plantarei e produzirá ramos e dará frutos, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as árvores de toda sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei a árvore baixa, e sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei, né? Foi aqui o que o Senhor estava dizendo. A árvore grande era aqueles... aqui o Senhor estava usando essa parábola já meio que cumprindo a profecia de Ezequias, que as árvores grandes, aqueles líderes ali que se achavam os poderosos, os donos da razão, iam ser abatidos. E a árvore pequena ia resplandecer. A árvore seca, que talvez aos olhos deles, né, não ia dar nada, olhando para Jesus e não dava nada, olhavam para ele como um filho do carpinteiro, uma pessoa simplória, uma pessoa que nada podia. Então o Senhor abateu aqueles grandes e elevou o pequeno, né? E como que pode a gente não crer que todas as coisas podemos em Cristo Jesus? Se você acredita em Jesus, você é filha do rei, tudo aquilo que você colocar a mão vai prosperar. Tudo aquilo que você, né, fizer para o reino vai fluir, vai dar frutos, por mais que você possa não ver nesse momento, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E aí ele diz ali ainda, e disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? Ele disse, é semelhante ao fermento de uma mulher
que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Quer dizer, o reino de Deus é comparado a esse fermento que é colocado na farinha. A farinha representa a palavra. Se ali você coloca o amor, coloca Jesus, né? A farinha ali é a palavra de Deus. A farinha representando o Deus vivo. E o fermento, a fé em Cristo, aquilo que ele fez por nós lá na cruz. Então, quando tem essa medida, essa receita, não tem como não fluir, não tem como levedar, não tem como não crescer. Que o Senhor está dizendo que o reino de Deus pode parecer insignificante, mas quando ele é movido pela fé em Cristo e na cruz, não tem como dar errado. Esse fermento vai crescer, ele vai dar, né? Ele vai dar prosperidade, ele vai crescer, ele vai alcançar almas, ele vai libertar cativos, que foi o que Jesus fez. Então, quando nós colocamos Jesus como essa sementinha pequenina, não importa que você diga só para alguém, Jesus te ama, mas você plantou a semente. E essa semente pode parecer pequenina, mas ela vai se tornar grande. Seus olhos podem não estar vendo, né, coisas grandiosas, mas se você tem fé em Jesus, isso vai se tornar grande. É assim o reino de Deus. Ele pode parecer pequeno, simplório, mas ele vai se tornar grande, poderoso, né? Aos olhos daqueles homens era insignificante, mas aos olhos de Deus ele era valioso. Então, que você entenda, se você tem Jesus, você tem tudo, né? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, debaixo da proteção de Jesus, tudo vai crescer, tudo vai fortalecer. Aquilo que o Senhor colocou na tua mão, os projetos que o Senhor colocou na tua mão, vão crescer no nome de Jesus. Hoje você pode olhar e falar, meu ministério não tem fluído, não está crescendo. Mas você colocou Jesus como a base de tudo, a semente, né, que brota e cresce, dá ramos, ele vai dar fruto, ele vai ser abrigo para outras pessoas, no nome de Jesus Cristo, né? O Senhor vai fazer na tua vida, vai fazer na minha vida, aquilo que aos olhos de muitos, né, muitos grandes que se acham poderosos, é insignificante, o Senhor vai fazer tornar grande. E o que era grande, o Senhor abate, faz se tornar pequeno. Porque se não está firmado na fé em Jesus Cristo de Nazaré, se é que nem aqueles ali príncipes da sinagoga que eram hipócritas, né? Trocavam amor por pessoas, por coisas financeiras, por coisas que na verdade eles só queriam, na verdade era perseguir Cristo, né? Mas se você está do lado de Jesus, se Jesus é a tua base, você não tem que temer nada, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, obrigada pela tua palavra, Senhor, obrigada pela tua revelação, Pai, obrigada porque o Senhor vem ministrando e vem falando conosco, no nome de Jesus. Pai, que esse meu irmão, essa minha irmã, eles aprendam a olhar para ti com confiança, que a fé deles possa ser pequenino, do tamanho de um grão de mostarda, mas eu sei que o Senhor vai fortalecer, vai frutificar e vai crescer tudo aquilo que eles colocarem a mão, né? O Senhor vai fazer prosperar no nome de Jesus. Eles vão alcançar alma, vão alcançar família. Pai, eles podem pensar que eles são pequeninos, mas o Senhor diz que eles são grandes diante de ti, Pai. Que o Senhor é o Deus que levanta o pequeno, o fraco, aquele que está abatido. É o Senhor quem renova, Pai. Então que o Senhor venha renovar a força deles como a força da águia, Pai. Que o Senhor venha reformar, Senhor, a mente deles em ti, Pai. Que eles venham estar firmados na rocha, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos agradecer, Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Jesus de Nazaré, obrigada, abençoa a tarde desse meu irmão e dessa minha irmã, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Aleluia, glória a Deus.